sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele, louve ao Senhor. O culto ao Senhor é um momento de alegria, é um momento de festa, de celebração. Então, não fique na casa do Senhor triste, encolhido. Se alegre na presença do Senhor. Nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu, Ele pagou por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Ele vive para sempre, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Agora os músicos vão parar. Só as irmãs, vamos lá. Porque só as irmãs, vamos lá. Irmãs jovem, adolescente, todas as irmãs. Ele vive para sempre. Vou tentar. Mas eu bem sei que a minha vida de novo as irmãs, agora os homens. Ele vive porque... Todo mundo junto, vamos lá. As irmãs e os irmãos, vamos lá. Ele vive para sempre. Glória, aleluia. Que a minha vida nas mãos do meu Jesus. Aleluia. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então eu terei por Cristo Jesus, aleluia, irei a glória ao meu Jesus. Agora fique de pé, vamos cantar bem alto. Ele vive porque Ele vive. Oh, porque Ele vive. Temor. Mas eu bem sei, tenho certeza disso, que a minha vida do meu Jesus. Glória, aleluia. Vira para quem está perto de ti e fala assim: meu irmão, vai lá, fala meu irmão. Ou minha irmã, diga meu irmão. Meu irmão, se alegre. Se alegre. Sabe por quê? Nós estamos a poucos minutos de subir para o céu. Estamos a poucos minutos. Ah, você não crê nisso, está falando sem convicção. Diga para ele: nós estamos a poucos minutos do arrebatamento da igreja. E diga assim: eu
Vou subir. E você? Eu também vou, fale. Então, se alegre, porque estamos a caminho do céu. Amém. Amém, igreja. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Depois leremos o 17, o 18. E por fim, leremos o 25. Glória a Jesus. Culto ao Senhor é um momento de regozijo, de alegria. Porque sendo quem somos, Deus nos aceitou. Então, não aceite, não deixe que ao vir na casa do Senhor, você não desfrute desse momento. Eu não costumo depender dos músicos para louvar ao Senhor. Não costumo depender de ninguém, porque sei que para minha adoração só depende de mim, do meu empenho, da minha consciência, sabendo que sou aceito diante do Senhor. Então, se alegre na presença do Senhor, o nosso Deus. Gálatas 5, a partir do versículo 16, diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém, igreja? Tome seu assento, por favor. Se o Senhor nos permitir, eu quero hoje terminar uma série de ministrações sobre a vida no Espírito, a vida no Espírito Santo. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre essa vida que agrada a Deus, a vida que agrada a Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos ou somos informados pela palavra que Deus é santo. Ele é santo em suas decisões, santo em sua vontade, santo em seu caráter, santo em suas ações. Deus é santo em todo o tempo, em toda a circunstância. Ele é santo. O profeta Isaías diz que ele tem uma visão do céu, no capítulo 6 do seu livro. E a palavra do Senhor diz que ele vê anjos que voam ao redor do trono. E estes anjos têm 6 asas. E eles são chamados de querubins, e com 2 eles cobrem o rosto, com as outras eles voam. E a Bíblia fala que eles estão fazendo uma coisa, e o que eles estão fazendo é uma declaração a respeito de Deus. Eles dizem: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, ou o Senhor do universo. Toda a terra está cheia da sua glória. E quando nós vamos para o livro de Apocalipse, a Bíblia fala que tem 4 seres viventes, tem 24 anciões, tem toda uma miríade de anjos, uma multidão de seres angelicais e até mesmo de salvos, e todos eles são unânimes em reconhecer que Deus é santo. Então, a santidade de Deus, para nós que somos cristãos, é um ponto passivo, é um ponto pacífico. Isso é, nós não precisamos mais questionar ou duvidar a respeito da santidade do Senhor. Ele é santo. Mas esse Deus que é santo, ele também é um Deus relacional. Isso é, ele decide se relacionar conosco. Porque Deus não é uma força, Deus não é um poder, Deus não é uma entidade ou um ser tão abstrato, tão distante, tão inexplicável que o homem não possa entrar em contato com ele. A Bíblia fala que no jardim do Éden, quando o Senhor criou o primeiro casal, na viração do dia, ele aparecia, é o que se supõe, é o que se depreende da leitura de Gênesis, para falar com o primeiro casal.
porque esse Deus que é o Todo-Poderoso, é o Rei, o Dominador. Novamente Isaías diz assim, que ele pesa na mão dele as montanhas da terra e são como nada. Ele ajunta na sua palma da mão as águas dos céus e da terra e são como uma gota. Ele conhece as estrelas que existem nos céus, chama a cada uma pelo seu nome e segundo o seu poder nenhuma falta. Esse Deus tão grande, ele é um Deus relacional. Ele se comunica, ele se relaciona com sua criação, em especial com os seres humanos. Porém, a Bíblia também é clara em dizer que para que esse relacionamento corra bem, seja frutífero, se mantenha, continue, se prolongue, é necessário que da parte daqueles que foram criados por Ele haja santidade. E se nós quisermos simplificar o que é a santidade que Deus requer de nós, ou a santificação, podemos dizer então que é a obediência ao Senhor. Quando obedecemos à vontade de Deus, a resposta ou o resultado imediato é nós viveremos uma vida santa. E santidade na Bíblia tem muito a ver com imitação. E imitar a Jesus, o Santo, esse verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós, esse verbo que é o próprio Deus. João diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida dos homens. Então, esse verbo, esse Deus encarnou. E ao encarnar, Ele quer viver, Ele vem se relacionar conosco. Quando olhamos para Jesus, é claro e é fácil entendermos como Ele vai viver ou desenvolver seu ministério, desenvolver a sua vida, o seu serviço aqui na terra, na companhia dos homens. Ele não andou sozinho, Ele não fez tudo sozinho. Ele chamou homens para andarem, caminharem com Ele. Então, o Deus bíblico é um Deus relacional. Ele quer ter relacionamento conosco. E para esse relacionamento ser frutífero ou se manter, porque Ele é santo, é necessário que em nós, ou que nós adotemos uma vida de santificação, ou se quisermos de santidade. E como falei, a santificação ou a santidade tem muito a ver com imitação. E é imitar a Jesus. Imitá-lo em dizer não para aquilo que desagrada ao Pai e dizer sim para aquilo que agrada ao Pai. A Bíblia é clara em dizer, de modo muito explícito, que há coisas que Deus desaprova. Nós lemos no Êxodo capítulo 20 uma lista de pelo menos 9 coisas que Deus diz para não fazermos. Nos 10 mandamentos, 9 dos mandamentos são negativos. Não faça, não tomes, não vá, não olhe, não faça. Um é o positivo, né? Honra teu pai e tua mãe. Mas os outros 9 são negativos. Então a Bíblia está clara em dizer que há coisas que Deus reprova. E o Senhor Jesus, enquanto andou nesta terra, Ele assim fez. Ele concordou com o Pai, reprovando coisas que desagradavam ao Pai. Por quê? Porque Ele era obediente ao Pai. Eu falei lá atrás há pouquinho que santidade, se quisermos resumir numa palavra, em algum conceito, tem a ver com obediência a Deus. Quando eu obedeço a Deus, eu vou viver uma vida de santidade. Então Jesus disse não para algumas coisas, porque Ele tinha obediência ao Pai. A Bíblia diz no Novo Testamento que o Senhor Jesus em tudo foi tentado. Então não há e não haverá tentação alguma que o diabo tenha pensado ou arquitetado, na qual o Senhor, o nosso Deus, não tenha sido experimentado. No livro de Lucas, quando lemos sobre a tentação de Jesus depois que ele sai do batismo com seu primo João, e ele vai para o deserto para jejuar e orar, a Bíblia fala assim que então jejuou 40 dias, 40 noites, e o diabo vinha e o tentou por esse período de 40 dias, 40 noites. Então durante 40 dias, enquanto esteve no deserto, Jesus foi tentado pelo diabo.
e foram várias tentações. Em Mateus, nós temos um resumo, uma síntese das tentações em 3 diferentes. Mas a Bíblia diz que durante 40 dias ele foi tentado, porém em nada pecou. Então, ele disse não para as coisas que Deus diz não. E ele disse sim para as coisas que Deus diz sim. Porque Deus manda, por exemplo, como falei dos 10 mandamentos, tem um que é um mandamento positivo: honra pai e mãe. Então ele honrou seu pai cumprindo sua vontade, ele honrou sua mãe sendo obediente a ele. Lá no livro de Lucas diz assim, que ele voltou com os seus pais para casa e lhes foi obediente em tudo. O Senhor sabia quem era. Aos 12 anos ele estava no templo e ele disse assim para os seus pais: por que me buscais? Não sabias que me convém estar na casa do meu pai? Mas a Bíblia diz que ele volta para Nazaré com os seus pais e lhes obedece em tudo. Ele honrou pai, honrou mãe. Ele foi alguém que disse sim para aquilo que Deus disse sim. Então ele viveu em obediência a Deus. E se santificação é imitação, e não é imitação de qualquer pessoa, mas é imitação de Jesus, então nós precisamos imitá-lo em dizer não para algumas coisas que Deus em sua palavra diz não, e dizer sim para aquelas coisas que Deus diz sim. Obedecê-lo é o caminho para a santificação. Portanto, santificação se resume, como falei nessa pequena palavra, obediência à vontade de Deus. Mas quando olhamos na Bíblia, no livro de Isaías, aqui eu quero ler esse texto, porque é um texto bastante interessante e serve bem o propósito da argumentação nessa noite. Eu disse que eu quero falar sobre a vida que agrada a Deus, e muitos querem agradar a Deus. Alguns acreditam, imaginam que vão agradar a Deus pela performance no sentido de que eles vão viver uma vida de produtivismo ou de ativismo, se quiser. Eu faço, ainda que seja de qualquer jeito, ainda que seja pelos motivos errados, mas eu faço. Eu estou na igreja, eu faço aquilo outro, e vou evangelizar, e vou ali, vou na vigília, vou no monte, eu faço uma série de coisas, muitas vezes pelos motivos errados, porque eu acredito que o quanto mais eu fazer, mais eu vou agradar a Deus. Mas o produtivismo ou ativismo em nada agrada ao Senhor. Jesus mesmo diz que naquele dia, no dia do juízo, virão alguns que dirão assim: Senhor, em teu nome estivemos muito ocupados na terra. Em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome nós curamos enfermos. Em teu nome nós profetizamos ou pregamos a palavra. Em teu nome eu limpei a igreja. Em teu nome eu toquei na orquestra. Em teu nome eu fui no ensaio do coral. Em teu nome eu nunca faltei em nenhum congresso. Em teu nome eu sempre dei os dízimos. Em teu nome eu fiz isso, aquilo e aquilo outro. Mas a resposta de Jesus naquele dia será: apartai-vos de mim. Por quê? Porque nunca vos conheci, vós os que praticais a iniquidade. E já falei numa outra ocasião que essa fala de Jesus tem a ver com uma consequência lógica, porque não conhece a Deus, então vive dominado pela iniquidade. Conhecer a Deus não é apenas saber seu nome, saber onde aparece na Bíblia o texto que diz assim: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como o único Deus e a justiça a quem enviaste. Não, conhecer a Deus é ter intimidade. Lembra que Deus é um Deus relacional? Então quando oramos é um momento de intimidade com Deus, mais do que um momento para pedir coisas a Deus. Quando viemos à igreja é um momento de adoração ao Senhor, mais do que um momento para vir buscar alguma bênção da mão de Deus. Quando nós dizimamos é um momento de gratidão ao Senhor, de reconhecimento por sua bondade e sua provisão. Não um momento de barganha, de troca, para ele repreender isso e aquilo, vou dar dízimo. Quando nós adoramos a Deus em espírito, em verdade, como diz a sua palavra, nós o fazemos pelos motivos e pelas razões certas. Então, conhecer a Deus é ter comunhão com Deus.
quando eu tenho comunhão com Deus, o pecado não me domina. O pecado não monta acampamento na minha casa. O pecado não faz da minha casa estalagem, moradia. Tenha um quarto reservado com cama, mesa, candeeiro e um jarro de água para ele tomar água. Não, o pecado não vai ficar flertando comigo para sempre, porque eu tenho comunhão com Deus, e Deus é santo, e a sua santidade contamina aqueles que se aproximam dele. Aleluia. A Bíblia diz de uma mulher que tinha fluxo de sangue. Ou melhor, eu vou usar do leproso aqui. A Bíblia diz de um homem que era leproso, e ele vai ter com Jesus e fala assim: Senhor, mestre, se quiseres, pode me fazer limpo. Ele diz assim, eu quero. Era suficiente. Ele poderia, com sua palavra, um homem, líder do exército romano, um centurião, fala assim: eu sou homem também de autoridade. Eu digo a esse vai, ele vai. A este vem, ele vem. E eu sei que o Senhor não precisa ir na minha casa, basta falar uma palavra que meu servo será curado. Jesus podia falar uma palavra apenas. Ele está no barco com os discípulos e o mar está revolto, e a Bíblia diz que acordam ele. Ele fala assim: oh, homens de pouca fé, calme. Ele fica em pé, ele diz ao vento: vento, cale, mar, aquieta-te. E a Bíblia diz que na mesma hora fez-se bonança. Sua palavra é poder. Sua palavra tem poder. Sua palavra é dinâmica, é poderosa. Mas naquele dia ele decidiu tocar naquele homem. E ao tocar naquele homem, como um Rabone que ele era, ou como um mestre reconhecido na Judeia no seu tempo, ele então se tornava impuro. Só que de Adão até João o Batista, o pecado contamina aquele que está limpo. Mas vem Jesus, o Santo de Deus, e a partir dele não é mais o pecado que contamina o puro, mas é o puro que contamina o impuro. Ao invés do leproso contaminar Jesus com sua impureza, é Jesus com sua santidade quem contaminou aquele leproso e o fez ficar puro. Então ele é poderoso, é ele que vai nos levar para esse caminho da purificação. Acontece que a gente precisa aprender, entender que agradar a Deus não é pelo caminho da performance, nem é pelo caminho da reputação. Alguns de nós se preocupam muito com a reputação. O que dirão de mim? O que vão falar de mim? O que vão dizer a meu respeito? Se o povo ficar sabendo, se o pastor ficar sabendo, se o meu pai ficar sabendo, se a minha mulher ficar sabendo, e por causa da minha reputação, e me permitam e me perdoem, essa maldita reputação, eu deixo de buscar ao Senhor em espírito e em verdade, e eu me privo da graça de Deus. A reputação é aquilo que os homens acham a meu respeito, não é aquilo que eu sou, é aquilo que acham a meu respeito. Mas Deus, Ele não está olhando a nossa aparência, não está olhando a nossa performance, nem tampouco o nosso modo de se comportar, o nosso modo artístico de representar diante dos homens. Ele sabe com profundidade quem somos, porque Ele enxerga bem fundo na nossa alma. Glória a Jesus. E Ele já falou aqui, e aqui a quarta vez a voz de Deus volta a falar. Pecado não tem prazo de expiração, não. Vou ficar quietinho que depois vai passar. Pecado, sua cura é a confissão. Aí você foi mulher ou homem o suficiente para dar esse passo sabendo que era pecado. E agora, por causa da reputação, você se esconde e não quer se manifestar e alcançar a misericórdia da parte de Deus. Em nome de Jesus, não deixa o diabo vencer. Você está caminhando para o céu. Por isso, em nome de Jesus, se livre de qualquer embaraço. Não se agrada a Deus com reputação. Há quem acha que no céu Deus vai ler o currículo dele. Eis aqui meu servo Benício, crente desde os 12 anos, casou virgem, nunca roubou, nunca fumou, nunca foi na boate,
esse aqui é o meu. Não. Deus não vai ler nosso currículo de reputação que mostramos para os homens. Ele sabe quem somos com verdade. Diante dele estamos nus e tudo é patente a ele. Então não se agrada a Deus com reputação. E se eu vou um pouquinho mais, não se agrada a Deus com isolamento. Há alguns que achavam antigamente que a solução para agradar a Deus era se afastar do mundo, era viver num monastério, era viver enclausurado em algum lugar. Outros viajam, vão para as montanhas e lá longe ele fica fazendo orações e uma série de coisas, porque acha que assim vai agradar a Deus da melhor maneira possível. Alguns estão no meio, mas ele não quer se envolver, não quer se misturar, não quer se abrir para o convívio ou para ser bênção e se deixar abençoar pelos outros. O isolamento não é o caminho, porque o isolamento diz eu e Deus e mais ninguém. Só que Deus não está querendo apenas que você tenha comunhão com Ele e acabou. Ele quer que você seja agente dele para abençoar a outros. Porque Jesus Cristo, Ele estava muito bem no céu. Não tinha pecado, não tinha falta alguma, nem carência alguma. Porém, Ele decidiu deixar o céu de glória vir à terra. Por quê? Por causa dos outros que somos nós. Ele diz assim, a vida, o amor se conhece nisto, em dar a sua vida em favor de quem? Dos seus irmãos. Então não é o isolamento, não é a performance, não é a reputação, nem sequer os sacrifícios. E aqui o livro de Isaías, capítulo 1, a partir do versículo 2, olha o que esse texto diz, texto muito profundo aqui. Eu quero lê-lo para os irmãos. Ouvi, ó céus, e prestai ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptos. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque seríeis ainda castigados, se mais vos rebelarias. Toda a cabeça está enferma e todo o corpo fraco, desde a planta do pé até a cabeça. Não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas nem ligadas, nem nenhuma delas amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada e as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região os estranhos a devoram em vossa presença, e está devastada como em uma subversão de estranhos. E a filha de Sião se ficou como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos nos não deixara algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhante a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor. Aqui Deus vai comparar Israel com Sodoma e Gomorra. Eu estou no versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não fogo com sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vides para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesses pisar os meus átrios? Não tragais mais oferta de balde. O incenso é para mim abominação, e também a festa da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis a mão, escondo de vós os olhos. Sim,
Quando multiplicar as vossas orações, olha isso, meu Deus. Quando multiplicar as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Eu estava falando o seguinte para Israel: olha só, eu criei filhos, porque Israel é fruto do milagre de Deus. Eu já falei aqui N vezes, Israel é fruto do milagre de Deus, porque Deus pegou um casal de idosos, sendo a mulher estéril e o marido que já não tinha mais como ser frutífero ou produtivo, e desse casal ele gerou um filho cujo nome é Isaac. De Isaac vieram 2, se destaca Jacó. De Jacó vieram 13 com Diná, e desses 12 filhos de Jacó vem então o povo de Israel. E a Bíblia fala que Deus cria estes filhos, e no Êxodo capítulo 19 diz assim: vós sois a minha propriedade peculiar em toda a terra. Vocês são o povo que eu escolhi para através de vós me manifestar a toda a criação. Ele exalta estes filhos, mas estes filhos são prevaricadores. Eles não têm entendimento. Ele diz assim: olha, o boi conhece seu dono, e o jumento sabe onde é a masmorra do seu senhor. Animais irracionais, pelo instinto, sabem obedecer e reconhecer quem são seus donos. Mas vós que sois racionais, que tendes entendimento e que conseguis compreender e ver o quanto fiz por vós, não me reconheceis nem me honrais. Aí Deus fala assim: olha, quando vocês fazem culto para mim, o vosso culto para mim não é nada. A minha alma se aborrece desse culto. Imagina que trágico será. Ah, meu Deus, chegar naquele dia, se o teu dia ou o meu dia vir antes do dia do Senhor, e a gente findar a carreira aqui e se apresentar diante do Eterno, porque todos compareceremos diante do Senhor. O ditado que todos os caminhos levam a Deus está certo, porém só Jesus leva ao Pai. Mas todos compareceremos diante do Senhor, e ao comparecer diante do Senhor, ao invés de ouvir bendito, ouvir maldito. Ao invés de ouvir passe para a direita, passe para a esquerda. Ao invés de ouvir entre no gozo, vá para o tormento. Que trágico será para alguém que viveu a vida toda em igreja, mas porque não entendeu o preceito fundamental, passou o tempo em vão. Que Deus tenha misericórdia de nós e não nos permita viver uma vida assim. Antes, Ele quer que vivamos uma vida que agrade a Deus. E a vida que agrada a Deus é a vida em santificação. E aqui em Gálatas, no capítulo 5 que nós lemos, é um texto bastante interessante. Fala assim: andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e ambos se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque a lei é para juízo, para condenação nesse sentido. Mas nós, os que fomos salvos pelo Senhor, recebemos o seu Espírito, então temos dele agora o selo, o penhor da salvação. E esse Espírito, sua função é nos conformar, nos moldar, nos fazer se conformar à imagem do Filho de Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo diz assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Mas antes ele diz assim: não vos conformeis com este mundo. O desafio de Deus é que não tomemos a forma do mundo. Mas se eu não tomo a forma do mundo, preciso tomar uma nova forma. E a nova forma é a forma de Cristo. E só há um que é capaz de nos fazer ser
tal como Cristo, é o Espírito Santo de Deus. A vida que agrada a Deus é a vida de obediência ao Espírito Santo de Deus. E o Senhor Deus, Ele fala conosco de muitas maneiras. Há um provérbio que diz assim: 3 coisas são inúteis: chorar pelo leite derramado, perder uma noite de sono, ou falar a um surdo. Chorar pelo leite derramado todo mundo já sabe, né? Você vai chorar pelo leite derramado, mas o leite não vai voltar no copo, então não adianta chorar. Perder a noite de sono não vai resolver muita coisa. Você vai acordar com olheiras, cansado, vai ter um dia ruim, então não adianta muita coisa. Mas falar a um surdo, ou tentar ensinar a um surdo, a ideia não é que o surdo seja surdo que não ouve, que tem a deficiência auditiva fisiológica, mas é aquele que, tendo ouvidos, decide não ouvir, tendo ouvidos, decide não atender à sabedoria, tendo ouvidos, decide não ser obediente à voz do conselho daquele que quer lhe instruir. É inútil. Então, que nós não estejamos passando um tempo em vão, mas que entendamos em nome de Jesus que, se queremos viver uma vida que agrada a Deus, o caminho é nos conformarmos, nos agarrarmos, nos segurarmos ao Espírito Santo de Deus. E o Espírito fala. O problema não está que Deus não fala, o problema está que eu não quero ouvir, que eu endureço o meu coração, que eu deixo o coração duro. E a Bíblia fala que um dia o Senhor enviou seus anjos, sua teofania, se quisermos, para a terra de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que o Senhor os enviou como juízes. Esses anjos chegaram lá e disseram assim: olha, o povo é continuamente perverso, mas vamos fazer um teste. Eles eram bonitos de aparência. A Bíblia diz que os homens daquela cidade quiseram fazer violência contra estes homens, e ao fazerem isso, eles selaram o seu destino. Em nome de Jesus, nestes domingos, nós estamos pregando sobre o Espírito Santo. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo, ele, ao mesmo tempo que é poderoso, ele é sensível. Ele deseja que você e eu cedamos espaço para a sua instrução, para a sua repreensão. A Bíblia diz que o Senhor diz assim: eu corrijo a filho que amo, e aquele que recebo por filho eu dou açoites. Mas seus açoites não são por descaso, são por amor. Mas o problema é que a voz do Espírito soa e eu não ouço. E eu estou acreditando que a vida que agrada a Deus é essa vida que eu vivo, em que a sequidão tomou conta da minha alma. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Que reflitamos se o culto que estamos prestando a Deus é agradável para o Senhor. Porque Israel e seus sacerdotes achavam que estavam agradando a Deus. Mas Deus diz pelo profeta Isaías: o vosso culto, a minha alma não tem prazer nele. Como é que eu cultuo a Deus? Com ira do meu irmão? Com problemas mal resolvidos com o meu cônjuge? Você é casado, casada, e vive com querela com teu marido. É teu marido, é tua esposa, mas você não consegue acertar os passos, porque o orgulho fala: não, ele é que errou. Mas quem é que errou? Que errou é o pecado, não ele. Perdoe em nome de Jesus. Você canta no mesmo grupo coral, canta no mesmo congresso, uniforme igual, mesmas cores pelo menos, né? Mas eu vou sentar 5 bancos para lá, porque eu não posso ficar perto daquela irmã, porque
me causa... Que culto é esse a Deus? Será que o Espírito Santo está mesmo reinando aí dentro? Esse mês todo demos estudo bíblico sobre dízimos e oferta. Você, irmão... Oh Cristo, você trabalha, todos os meses recebe salário, mas não consegue dar dízimo na casa do Senhor. Aí depois se pergunta: está difícil, isso e aquilo. E o pior do que isso, é irmão que ganha tanto e pega, dá X de dízimo. Em nome de Jesus, não faz mais isso. Se você não quer dar dízimo, fala assim: é oferta alçada. Escreve lá: oferta ao Senhor. Não fale que é dízimo. Você que ganha R$1.000, dá R$30 de dízimo. Está mentindo para quem? Esqueceu de Ananias e Safira? Não, eu não creio no dízimo. Eu vou falar aqui do púlpito. Estão gravando, né? Olha aqui, não vou olhar aqui. Não vou olhar para a câmera não, mas estão gravando ainda bem. Na Assembleia de Deus de Londrina, membro da igreja dizima no corpo de Cristo. Você não concorda, meu irmão? É simples. Irmão Adenilson Feitosa, nome bonito, secretário da igreja, fala assim: irmão, eu não concordo com dízimo, então eu estou pedindo para tirar meu nome do rol de membro dessa igreja. Sabe, sabe, isso é melhor para ti. Eu não estou sendo rude, estou se expulsando, não. Eu estou abençoando sua vida. Que a vossa palavra seja sim, sim e não, não. Aí eu sou membro, eu venho todos os meses, mas eu venho aqui não, R$100 é muito, dos meus milão é pouco. Vou dar R$30 e tá bom, e põe lá dízimo. Não faz isso em nome de Jesus. Tenha dor de ti, da tua alma, como disse Pedro para Jesus. A vida que agrada a Deus é a vida de santificação. Só que o pecado nos cerca de todos os lados. Mas o antídoto para o pecado é nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Mas lembre que o Espírito não habita onde há sujeira. Limpe a casa, confesse, reconcilie, organize as coisas e clame ao Espírito, que Ele virá sobre ti com seu poder, vai te fortalecer e te levantará no guerreiro e na guerreira que Deus te chamou para ser, em nome de Jesus. Assentados como estamos, Pai, essa é a tua palavra, que ela surta o efeito que o Senhor deseja. Em nome de Jesus, que o teu Espírito possa produzir em nós arrependimento, consciência e as transformações necessárias para vivermos uma vida que te agrada. Porque na verdade, Senhor, essa vida que te agrada é o melhor que nós podemos viver. Tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se o Senhor está alegre, nós estamos fortes. E mesmo quando estamos fracos, o teu santo poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vou dar lugar ao irmão Luiz Região, mas antes eu quero fazer alguns lembretes para os irmãos, em nome de Jesus. Primeiro agradecer a Deus. Irmão Júlio. Isso. Pode pôr. Isso. Agradecer aos irmãos. Nós concluímos a primeira fase da construção dos nossos banheiros, né, aqui na igreja. Construímos novos banheiros, literalmente, né? As irmãs saíram daquele banheiro que tinha mofo, glória a Deus, aleluia, para um banheiro mais apresentável, né? Para quem não foi ainda lá embaixo. Ô Wagner, apaga a luz aqui da frente. Na segunda case. Não, debaixo. O primeiro, no outro lado. Aponta, o primeiro, isso mesmo. Isso. O banheiro feminino aí. Vai passando as fotos, meu irmão, rapidão. Tem algumas imagens, né? Para os irmãos que não vão entrar no banheiro, porque é banheiro feminino.
feminino, né? Não masculino. Na quinta-feira nós oramos, fomos lá, o acesso foi livre, agora não é mais. Esse é o banheiro das irmãs. Ficou bonito, eu acho. Eu queria ter um banheiro desse na minha casa. Então, sim, então nós temos alguns detalhes pequenos para ajustar. E entendamos primeiro que, repito, o irmão César é voluntário. E sua saúde muitas vezes também dá umas quebras. Porque o irmão passa o dia trabalhando sei lá onde, aqui vem para partir chão, faz isso e aquilo. Então tem ainda algumas coisas para fazer. São coisas muito pequenas. Que no banheiro de cadeirantes, né? Tem que pôr o vaso, instalar algumas coisinhas. Tem que pôr uma caixa aqui. Nós já conseguimos um irmão que vai nos abençoar com essa caixa. Então nos próximos dias vai ficar a caixa bonitinha ali. E tem esse banheiro aqui é o banheiro para cadeirantes, né? Ele é especial, tem que ser todo adaptado. Mas no mais, o banheiro está pronto. Glória a Deus. E obrigado aos irmãos que têm contribuído. Nessa senda, nós temos ainda a contribuição da feijoada, né? E a ideia é acertar até o próximo domingo. Porque no outro domingo, no dia 11, é o domingo que vamos confeccioná-las e entregar. Eu já vendi um carnê e estou no meio do outro já. Estou na correria. Deus vai dar até domingo. Ok. Até o próximo domingo. Quem sabe vou vender os 3 aí. Eu falei que eu vou ganhar esses R$100. Então estou correndo aí em nome de Jesus. Foram distribuídos 450 carnês. É carnê que fala? Cupom, isso, cupom. Então, se envolva com essa obra. Nos ajude a concluir essa obra. Nos próximos dias vamos começar as obras no banheiro masculino. O irmão César está organizando as coisas. Mas lá está quase tudo avançado já. Já tem um chão bruto. As paredes estão rebocadas. Encanamento, luz elétrica, afiação de luz, está tudo já no lugar. Vai vir só para pôr o piso final, os azulejos, as divisórias. Então as coisas estão bem avançadas no masculino, já está bem avançado. Mas precisamos de dinheiro, vamos precisar de quase ainda 15 mil mais ou menos para concluir tudo certinho. Então nós podemos, em nome de Jesus, e Deus vai nos abençoar com certeza. Então lembrando, até domingo próximo, se puder acertar, faça isso em nome de Jesus. Para todos os obreiros e cooperadores, domingo nós teremos reunião na central, reunião ministerial, a partir das 8 horas. Irmãos cooperadores e ministros da casa do Senhor, domingo teremos reunião na central, a partir das 8h30, oração. E vou pedir um favor aos irmãos: ao chegar lá, se o irmão quiser conversar, fique fora. Dentro do templo é para a oração. Várias vezes o pastor chama a atenção nossa dos dirigentes na reunião, porque segunda-feira tem reunião com os dirigentes. E aí puxa a nossa orelha e fala assim: os irmãos vêm para a reunião, os obreiros ficam conversando, não oram, é só uma hora de oração, os irmãos não conseguem orar. Então, por favor, no domingo, dia 4, teremos reunião na central. Não falte, você é obreiro, você é cooperador, e vamos juntos lá ouvir e fazer esse momento de adoração ao Senhor. Irmão Luiz Região, por favor, com a palavra. Depois o Senhor poderá mesmo orar e já despedir o povo de Deus com a bênção em nome de Jesus. Amém. Quando eu vou erguer esse papelzinho aqui, os irmãos já sabem, né? É só hoje e domingo que vem, ainda que eu vou falar a respeito da oferta, que ainda tem alguns irmãos que marcou o nome aqui. Então a gente está aguardando. Os irmãos viram que falta pouca coisa para terminar. Então, os irmãos que senti de Deus ainda de cooperar, aqueles que deram o nome, nós ainda vamos falar hoje e domingo que vem. Quando for na Santa Ceia, eu quero passar o valor total para a igreja do que foi arrecadado e abençoar a vida dos irmãos com uma oração, né? Os irmãos já viram ali que o banheiro está praticamente pronto. Pouquinha coisa, acho que 5%, né, Cezinha? Para terminar, para deixar ele completinho. Então, irmãos, os irmãos que ainda não acertaram, sentir de Deus, e puder, né? E puder,
Se não puder, não tem problema também. Aqueles que puderem acertar, nós ainda estamos insistindo nesta oferta hoje e domingo que vem. Depois, na ceia, nós encerramos. Aí esse papel não vai aparecer mais aqui não. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé então, irmãos. Quero despedir os irmãos com a bênção apostólica. Estende as suas mãos aqui para frente e vá abençoado. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos e juntos dizemos amém. Deus abençoe os irmãos.